Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. Eu queria falar com vocês hoje que existe uma liberdade para quem é cristão. Existe uma liberdade. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele quer te fazer livre. Às vezes, quando você estava no mundo, você era escravizado, né, pelo pecado, pelas coisas do mundo em geral, pelos desejos do mundo. Era uma coisa que você não conseguia sair, ou seja, tudo aquilo que você não consegue sair, você é escravo. Quando você se torna, você quer muito uma coisa, mas você não consegue largar, aquilo ali está te escravizando. E em Cristo nós somos livres. Ser livre é algo que eu preciso. Olha só, você não tem ideia do que é realmente ser livre. Ser livre é você fazer o que você quiser. Imagina só, você está preso numa cela. Eu não sei quantos de vocês já visitaram gente em presídio, mas pensa um negócio horrível. Preso numa cela, onde às vezes tem 15, 18 pessoas ali, acorda, dorme preso. E Deus, Ele veio para te libertar de várias cadeias, às vezes que estão ali lá dentro impregnadas, seja vícios, sejam pensamentos viciosos, tá certo? Então muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e não conhecem a Jesus de verdade. Elas vêm para a igreja, elas, vamos dizer assim, elas trocam aquela cadeia que elas tinham lá fora, vamos dizer, a cadeia do cigarro, a cadeia de muita bebida sem controle, muitas coisas, e começam a entrar numa escravidão religiosa. Elas ficam escravas, elas começam a entrar debaixo de uma escravidão religiosa e não é livre. Fica uma pessoa, às vezes, que não consegue falar com outra pessoa sem julgar, sem pensar mal, sem achar que é melhor, fica olhando para a vida dos outros irmãos, para que ela, pelo que ela faz, ela se ache melhor do que a outra, que ela mesma busca um status. E isso é muito complicado, porque Jesus veio para nos libertar do pecado e nos libertar da religiosidade. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, um dos grandes problemas que ele tinha e teve foi exatamente esse negócio religioso que aprisionava as pessoas, de tal modo que eles liam muito a palavra de Deus, esperavam um Messias para vir os libertar. O Messias veio, mas eles estavam tão cegos, pensando que eles sabiam de tudo, que eles iriam entender, mas não entenderam nada, porque Jesus veio para libertá-los, trazer liberdade, e eles ficaram presos e mataram Jesus. Então é possível estar na igreja e estar preso em religião, em religiosidade? Sim, é possível. A pessoa fica oprimida, a pessoa ela não dorme direito, às vezes ela não tem nenhum tipo de alegria. A vida dela, às vezes, é pesquisar a vida dos outros, é ficar ouvindo a conversa do outro, a fofoca do outro. Isso é muito feio. Não foi para isso que Jesus lhe libertou, não foi. Não foi para isso que Jesus lhe capacitou, nem lhe chamou. Então, esse livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai ser bem enfático nesse tratamento, entendeu? Então, eu queria falar hoje com vocês, um pouco do que é verdadeiramente viver em Cristo Jesus. Ele diz que ele veio para te libertar. Diga assim: eu sou livre. Será que você é mesmo? Às vezes a gente precisa saber se nós estamos realmente andando em liberdade. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Já pensou? Pagou um alto preço, deu sua vida para nos libertar. E às vezes a gente está andando preso, com medo do que o irmão vai falar, com medo do que vão dizer, com medo do que eu faço ou que eu não faço, com medo que eu não tenho um domínio próprio, com medo de tudo. Mas Jesus não mandou a gente andar aqui em medo. Ele disse que ele, ainda quando nós éramos pecadores, ele nos amou. O incentivo da vida cristã tem a ver com amor e fé. Diga assim: amor e fé. A pessoa que anda em Cristo Jesus e é livre, ela ama e ela tem fé. Essas duas coisas têm que ser vistas na vida de um homem de Deus: amor e fé. Ele ama, ele tira de si, ele anda a segunda milha, ele crê para coisas impossíveis, ele é cristão.
Mas se você não estiver andando nem em amor nem em fé, provavelmente você vai estar preso a uma religiosidade, às vezes a um versículo só memorizado, às vezes a uma camisa, a um paletó, às vezes a uma maneira de vestir. Está preso. Ele está dentro, às vezes, da igreja, todo engravatado, da cabeça até os pés, e está preso. Está preso. Ele dentro de si não tem alegria. E eu quero dizer para vocês, Jesus, ele veio para te libertar, para quebrar as muralhas, para quebrar as cadeias de verdade. O apóstolo Paulo, ele estava cego. Ele estava cego, perseguindo os cristãos a ponto de matar. Mas o que é que ele pensava? Que ele estava fazendo a obra de Deus. Quantos cristãos, quantos pastores, quantos líderes, muitas vezes, nós vamos sentar em reunião de pastores e a gente vê que os camaradas estão cegos, pensando que estão fazendo a obra de Deus. Mas essas duas coisas, às vezes a gente não vê. Qual? Amor e fé. Porque tem que ter amor. E tem que ter fé para fazer a obra de Deus. Porque não é no seu poder, não é na sua inteligência. Não é. Quando a gente vai ver aqui uma parte que Jesus veio e eles queriam se circuncidar, eles queriam mostrar que ele era um povo separado, baseado em algo determinado do passado. Às vezes a pessoa está querendo pagar um preço, mas só para dizer que paga o preço, que faz alguma coisa, que é melhor. Então você saiu de Jesus e entrou em você mesmo. É muito fina essa linha aqui. Por que eu estou falando isso? Porque os Gálatas, segundo o apóstolo Paulo, eles começaram bem, mas depois alguém começou a perturbá-los na fé. Normalmente assim, você começa bem, está andando em fé, está vendo milagre, está crendo em cura, está vendo Deus prosperar financeiramente, mas um abençoado, uma abençoada, um religioso vem para você e começa a querer lhe ensinar a Bíblia, mas na verdade ele não está te ensinando Bíblia, ele está te ensinando um fardo, um peso, uma desgraceira, que você tem que dizer, sai daqui em nome do Senhor Jesus, porque Jesus veio para te libertar, não é para te acusar, te condenar, não. O Espírito Santo, ele testifica da verdade, o Espírito Santo te convence, como eu preciso orar mais, como eu preciso me consagrar mais, como é bom estar na presença de Deus. Já a acusação vem de outra maneira, é assim, tu entrou em casa, ei, tu nem leu a Bíblia hoje, hein? Que cristão que tu é, hein? Olha a diferença da voz de Deus e a voz do cão. Que cristão que tu é que não leu a Bíblia? Que cristão que tu é que não vai na igreja? Que cristão que tu é que está aí fazendo besteira? Sempre acusando, sempre pesado, sempre tenso, sempre é diferente a maneira que o Espírito Santo fala. Ele convence. Eu quero saber quem é que você convence acusando a pessoa desse jeito. Eu quero saber quem vai seguir você ou vai querer fazer isso que você está mandando, se toda vez que ele chegar perto tem que ser uma lapada. Ei, cara, tu não ora não, tu não faz nada não, tu não tem vida com Deus não, tu não quer nada com Deus. Olha as palavras, tu não quer nada, tu não tem vida de oração, tu não vai para a igreja, tu só chega tarde. Ou seja, não tem um incentivo, não tem o cuidado de incentivar a pessoa à maneira que fala. Não é o que você fala, mas como você fala. Diga assim, é como o que eu falo que determina a reação das pessoas. É como eu falo, às vezes você está falando a coisa certa, mas da maneira errada. Jesus era um especialista em falar com pessoas e mesmo assim, ora outras pessoas queriam meter pedrada nele, matar ele. Então mesmo que você fale da maneira correta e você seja um especialista em pessoas, você vai de alguma forma ser rejeitado. De alguma forma as pessoas não vão entender. Por quê? Porque isso se chama mundo espiritual. E nem todo mundo e a maioria das pessoas não estão andando no mundo espiritual, não entendem nada da parte espiritual. Elas estão pensando na carne, estão pensando como as pessoas normais pensam. Como é que uma pessoa normal pensa? É só você parar de ler a Bíblia, parar de vir aos cultos, que você é uma pessoa normal. O que te faz diferente é a tua alimentação, a tua consagração, o teu desejo pessoal de querer mais de Jesus. No culto passado eu falei que o segredo era amar Deus sobre todas as coisas, é querer Jesus mais que tudo. Se você quer Jesus mais que tudo, presta atenção aqui no que é viver com Cristo.
Porque eu tenho visto muitos cristãos aprisionados, entraram na igreja, não sabiam quase de Bíblia, cheio de fé. Ai, como eu quero jejuar, eu quero ir para o monte, eu quero orar, eu quero tocar, eu quero pregar. Aí passou um tempinho na igreja, conheceu um ou outro abençoado religioso, nunca mais teve sede da palavra. Por quê? Porque começou a ver as coisas de outra maneira, perdeu a graça, entendeu? Perdeu aquela genuinidade do evangelho, começou a ver só fardo, só peso, só acusação, e todos os versículos da Bíblia, às vezes fora de contexto, para matar, apagar a tua fé. Quando um fogo está pegando, ele começou a pegar. Se você chegar e jogar muita coisa em cima, você apaga o fogo, em vez dele crescer. Você tem que ir botando aos pouquinhos e depois colocar. Deus, Ele tem uma maneira de tratar com a gente. E tudo vem da fé e do amor. Da fé e do amor. Às vezes as pessoas elas têm prazer. Eu já vi muitas vezes. A pessoa está pregando a Bíblia, mas com prazer de detonar o irmão. Ele fala, chega, só falta sair saliva da boca para dizer que o irmão estava num pecado, mas eu vi aquele irmão ali subindo de helicóptero, eu vi aquele irmão ali descendo de Hummer. Hummer é um carro bem grandão, que era do tempo do exército, né? E transformaram num carrão de luxo, que sobe em cima de outro carro, tudo. Então olha só, as pessoas têm prazer. Que negócio é esse que a pessoa tem prazer de ver o outro destruído? Isso realmente afeta a minha intimidade com Deus, quando eu vejo cristãos, às vezes, dentro da igreja, tendo prazer de detonar outra pessoa, de detonar outro ministério, de detonar outro tipo de palavra, de falar mal. Isso não vem de Jesus. Essa pessoa não está liberta. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser quem for. Quando a pessoa se levanta para derrubar, para bater, para falar mal, essa pessoa em Cristo Jesus não está. Ela sabe sobre Cristo, mas ela não está andando em amor e nem em fé. Então uma das maneiras de você verificar quem está andando na palavra de Deus não é pelo que ela sabe, porque Satanás sabe dessa palavra. Satanás pegou Jesus e começou a rasgar a Bíblia, falar da Bíblia de forma errada. Tem que ter amor e tem que ter fé. Diga assim, tem que ter amor e tem que ter fé. Tem que ter amor, tem que ter compaixão, tem que ter graça pelas pessoas, porque Jesus é isso, Ele morreu por nós pecadores, Ele morreu por nós. Está chegando um tempo que as pessoas estão ficando tão individualistas, que elas não querem nem sequer mais falar com outras pessoas. Não querem mais ninguém nem na sua casa, nem em outra casa, nem que convide para nada, nem fale nada. Por quê? Porque está chegando num nível que o amor de muitos está se esfriando. Graças a Deus não aqui na Vida Church, tá? Isso é só lá fora. Mas é verdade que tem acontecido isso. Olha lá. Então, Gálatas capítulo 5, eu quero explicar um pouco sobre isso para vocês. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Diga assim, jugo de escravidão. Deus não quer que ninguém te escravize novamente. Jugo de escravidão. Quem aqui nunca viu? O cara começou a ir para a igreja, aí de repente o pastor faz dele o franelinha, o que vai lavar o carro dele, que vai botar ele para limpar a casa dele, cortar a árvore dele, do quintal dele. O que isso tem a ver com pastorado? O que isso tem a ver com ensinar a palavra? O que isso tem a ver? Às vezes a pessoa pega da autoridade que tem de Deus para pregar a palavra, para libertação, e usa para benefícios próprios. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo, isso está errado. Não tem nada de errado a pessoa se voluntariar e dizer, pastor, eu quero te ajudar a limpar lá aquele terreno, eu quero te ajudar lá na tua casa, mas você não pode usar do seu título e do seu cargo para ficar aí mandando e desmandando nas pessoas, colocando ela lá para baixo. A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Por isso que quando as pessoas vêm ou vão para alguma coisa, não, vamos lá, quanto que é, vou te ajudar, vou pagar assim, porque você já está me abençoando, eu vou pagar. Por quê? Porque esse é o certo. Esse é o certo. E a medida que você estudou, a medida que você se formou, é a medida que você ganha. Você vai num professor, tem bacharel, ganha tanto. Tem mestrado, ganha tanto. Tem pós-doutorado, ganha tanto. O cara vai sentar com o cara, só para sentar com o camarada ali, tu vai deixar 700 conto para o cara falar
30 minutos contigo. Te dá uma consulta. É assim, conhecimento vale muito. Hoje vale muito você ouvir uma palavra que te liberta, que vai te dizer: ei, tu não precisa viver mais condenado, tu não precisa mais viver com medo dos outros, tu não precisa ficar se escondendo. Isso, quem fez isso? Foi Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles começaram a se esconder de Deus. Esse negócio de ficar se escondendo tem a ver com pecado, sim. Tem a ver com o quê? Tem a ver que você lá dentro de você está preso, está em alguma coisa errada, que Deus veio para quebrar isso, mas não te condenando, te dando a mão, te amando. Deus quer te libertar nesta noite. Ele quer que você seja livre, mentalmente livre. Não é só dizer: eu estou indo para a igreja. Não, é ser livre mesmo, que é aquelas amarras sendo quebradas. Você poder aqui chegar num dia de tarde, ir ali na praia de bermuda, ou ir ali jogar um futebolzinho sem condenação. Você sabia que por muitos anos e até hoje você não pode jogar um futebolzinho, ou você não pode ver uma televisão, ou se for um cinema, para muitas pessoas isso é pecado. Por incrível que pareça, ainda tem gente hoje me perguntando: pastor, isso é pecado? Eu falei: me mostra isso na Bíblia que eu como. Eu como a página, porque não existe isso. Se você quer fazer isso por uma consagração, sei lá, se martirizar, faça, mas não diga para os outros, porque a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar um tio a essa palavra, e a Bíblia não diz isso. Não diz, eu respeito. Tudo bem, você quer se consagrar, você quer deixar seu cabelo ficar até aqui aos pés, glória a Deus para você, não tem problema nenhum, é uma consagração sua, glória a Deus. Se você ver uma nazireia, um nazireu, amém, glória a Deus, a sua consagração não tem nada errado. Agora, quando você pega uma coisa e faz uma doutrina, e faz que o outro queira que você faça também, aqui nessa igreja, ninguém mais pode cortar o cabelo, aqui nessa igreja, ninguém mais pode usar calça, está entendendo? O que é isso? Escravidão. Você está se escravizando outra vez. Você está entrando. Eu saí de um jugo para entrar no outro, e não foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para ser livre. Eu respeito e não falo mal de igreja nenhuma, mas quando eu vejo pessoas escravizando outras, levando para limpar o terreno, levando para lavar o carro, fazendo do fiel ou do membro um mero empregado, está errado. Nós temos sim que ajudar de livre e espontânea vontade, porque a obra de Deus, a obra é sua, a igreja somos todos nós, mas não pensando e falando assim: se não fizer isso vai para o inferno, se não fizer isso está amaldiçoado, porque é rebelde. Está errado esse tipo de coração. Não tem amor e não tem fé. Não tem amor nem tem fé, está errado. E se tiver algum problema, pode mandar vir falar comigo, porque está errado. Errado está errado e certo é certo. Jesus te libertou para você ser livre. Livre. Imagina só, tem gente que vive morrendo de medo de profeta, de profetada. E cara, eu entro em qualquer lugar e saio de qualquer lugar. Eu sei a vida que eu tenho. Aí do profeta e da profetisa que abrir a boca para falar besteira. Se não for falar uma palavra de Deus e direita, coitado. Ei, isso não é verdade não, viu? Para por aí. Para por aí. Ou tu me dá uma profecia que vem de Deus, de verdade, ou para por aí. Eu não estou precisando, nem tenho tempo para ficar ouvindo qualquer coisa. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Eu já vi gente morrer de fome lá quase morrer de fome em outros países, porque alguém chegou e disse: ei, teu chamado é na África. Um homem disse, mas não foi Deus que mandou. Camarada lá passando fome, esquecido. Teu chamado é lá no México. Vai para o México, o cara, porque alguém disse que ia sustentar ele, e ele querendo, eu sou um missionário, entendeu? Deus não precisa que você prove nada para Ele. Ele te ama do jeitinho que você é. Só que nós estamos numa cultura aprisionada. Eu estou tão acostumado a ser preso no mundo, que quando eu vou para a igreja, eu tenho que ser preso na igreja. Eu tenho que ser preso, eu tenho que estar debaixo de um cabresto, eu tenho que estar numa coleira, porque senão eu não vou. Vem, porque senão não vai. Está errado isso. Jesus quer que você seja livre. Para isso Deus deu arbítrio. Eu preciso escolher adorar. Tem poder uma adoração que você adora espontaneamente, que você oferta espontaneamente, você entende a necessidade. Eu quero ajudar, Deus me colocou aqui como um servo espontâneo. Está entendendo? É algo que partiu de você, e não de alguém forçando você a alguma coisa. Então ele diz assim, capítulo Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é que ele diz? Permaneça firme. Diga assim, permaneça firme e livre. Você veio para a igreja para ser livre. Você está aqui para ser livre. Deus te libertou, você é livre. Livre você é quando você está em Cristo Jesus. E ele diz assim, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ninguém precisa ficar debaixo de um jugo de escravidão. Eu já vi tanta coisa horrível dentro, às vezes, de igrejas, assim, ai meu Deus, o que o pastor vai fazer comigo? O pastor vai me matar. O pastor vai me amaldiçoar até a minha 4ª geração. Se eu for para outra igreja, se eu fizer uma visita a um irmão, meu Deus, o que vai acontecer comigo se o pastor me ver? Olha a mentalidade das pessoas. Presas, entendeu? Debaixo de medo, de condenação, de uma cultura não bíblica. Está entendendo? Claro que eu tenho que honrar a minha igreja. É claro que se tem programação na minha igreja, o correto eu participar primeiro da programação da minha igreja, mas quinta-feira, sexta-feira não tem programação na minha igreja. O que tem de mais eu ir visitar a igreja do irmão? Não tem nada de mais. E mesmo que você fosse, pastor, olha o seguinte, vai ter uma cantora lá que é muito amiga da nossa família, eu gostaria de ir. Qual o problema? Não tem problema. Você vai ser edificado em Cristo Jesus. Agora é o seguinte, se o irmãozinho religioso, eita, eu vi o irmão lá naquela igreja lá, pastor, e eu vi, ele nem deu dízimo aqui, mas foi dar lá naquela igreja lá. Aí o pastor já prepara um sermão bem, bem preparado para aquele irmão. O que é isso? Está preso. Está preso. Está ali, está preso, ele saiu do mundo, mas agora ele está preso na igreja, ele está preso pela religião, ele está preso pelos líderes, ele está preso pela maneira que as pessoas lideram, né? Um monte de Hitlerzinho aí, por aí, pastoreando, pensando que é pastor. Não é pastor. Pastor não precisa, pastor, ele diz que ele chama, e as ovelhas, elas vêm. Sabe, quando você vai levar alguém para o matadouro, quando alguém vai pegar um boi para matar, eles vão tocar o boi, ele vai com uma vara atrás, batendo para o boi entrar, mas o pastor ele passa na frente e diz, vem, e as ovelhas vêm, ele chama e as ovelhas vêm. Então, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo hoje? Muitas pessoas têm que estar debaixo de vara direto, porque eles não estão indo para o céu, eles estão indo para outro lugar, porque tem que ser na peia, tem que ser na vara, tem que ser no açoite, porque estão presos. Se tirar da coleira, vai embora, sai da igreja. Se tirar da coleira, vai embora. Lá nos Estados Unidos existem umas correntes a choque. Ou seja, você pode até abrir a porta da sua casa, seu cachorro vai até ali, leva um choque e volta. É um dos métodos de adestramento. E eu quero dizer para você, será que você está adestrado ou você é livre? Você é adestrado ou é livre? Deus quer que você seja livre. Agora, liberdade não quer dizer libertinagem, para a gente sair fazendo qualquer coisa do jeito errado. Não, liberdade é ser livre. Eu não tenho condenação sobre isso. Eu sei da minha vida com Deus. Eu sou alguém que ora. Eu sou alguém que está buscando a Deus. Eu sei que preciso melhorar. Mas eu não posso sair do mundo e vir para a igreja e ficar preso. Entendeu? Que não foi isso que Jesus fez. Ele lhe libertou. E ele disse assim, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não deixe que nada te escravize. Nada. Nem ninguém te faça um escravo. Porque isso não é a vontade de Deus. Olha lá. Vamos continuar. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. A circuncisão aconteceu no tempo lá de Abraão, entendeu? Era necessário que as pessoas se circuncidassem para mostrar fisicamente que eles pertenciam à fé judaica. Só que aquilo ali, Jesus Cristo veio, não precisava mais disso. Não precisava, só que eles queriam fazer para mostrar
que eles eram circuncidados, porque eu sou circuncidado. É mais ou menos igual ao batismo. O batismo é uma ordenança, mas eu preciso me batizar. Você precisa sim, mas com a motivação de saber que você já é salvo. Porque se eu não me batizar, pastor, não vou para o céu, eu vou para o inferno, eu estou em pecado porque eu não me batizei. Não é isso, meu irmão. Você não está em pecado porque você não se batizou. Você deve se batizar sim, porque é uma ordenança, mas não por causa de um medo, não é por causa de um jugo, de uma nova coleira que você vai colocar, não, porque eu vou aproveitar, vou batizar aquele camarada e já vou preparar uma série de páginas para ele ver os contratos que ele está fazendo com a nossa igreja, em vez de fazer os contratos que ele está fazendo com o céu. Está entendendo? É a maior maneira que existe de a gente contratar. Agora você é membro dessa igreja, você é batizado nessa igreja, você tem que morrer aqui agora. Você tem que morrer com Cristo. Cuidado, porque te ensinaram tantas coisas, mas tantas coisas, às vezes fora de ordem. Uma vez Filipe estava lá, pregou o evangelho para um eunuco. No mesmo dia, quando ele entendeu, ele disse: o que me impede de ser batizado? Nada. Arranjaram, pararam no lugar que tinha um riozinho lá, ele batizou o camarada e foi teletransportado. O Espírito Santo teletransportou ele. Tem coisas que Deus quer que aconteça agora na sua vida. Tem coisas que Deus quer que você haja hoje, mas a gente tem que ver no livro da religiosidade o que pode, o que não pode, e daqui a 10 anos, quem sabe você vai poder fazer alguma coisa para Deus, que você nunca vai estar preparado, nunca. Não é o tempo, é fé e amor. Diga fé e amor. Essas duas coisas têm que estar andando junto. Se não for feito com amor, até você pode dar todas as suas roupas, seu corpo para ser queimado, mas não passou pelo amor, de nada adianta. Então fé e amor é algo muito importante. Eu estou falando isso para vocês porque, como eu faço muita visita, eu vejo muita gente escravizada mesmo. Eu vejo lá, a pessoa está oprimida, está com medo. O pastor chegou, ai meu Deus do céu. A pessoa corre e sobe e vai trocar de roupa e faz um negócio lá e ajoelha, faz 5 orações santas para sair, para falar com o pastor. Eu falei, meu Deus do céu, esse pessoal não entendeu ainda a graça de Deus. Medo, eu sei o que eu estou dizendo para vocês, cheio de medo, cheio de paradigmas, cheio de munganga, cheio de, meu Deus, Jesus te libertou, você está livre, você é livre. Se você tem um pastor de verdade, ele vai te amar, ele vai interceder por você, ele quer que você seja livre, que você prospere, que você possa comer do melhor dessa terra. Não é te escravizar. Você não pode entrar numa igreja para virar um escravo. Eu entrei agora, estou escravo, eu assinei o termo lá. Parece o termo lá, assinei o termo que agora por resto da minha vida eu estou preso. Não, você vai servir ao Senhor de espontânea vontade, vai dar o seu melhor para Deus, isso com alegria. Porque é uma grande alegria e satisfação poder servir ao Senhor, amém? Olha lá. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. O que ele quer dizer? Cristo de nada lhes servirá. Toda vez que você quer fazer as coisas, Cristo de nada lhe servirá. Quer fazer sozinho? Cristo de nada lhe servirá. Quer pagar o preço? Eu vou andar de joelho daqui para a cidade do Pindoretama para um milagre. De Cristo de nada lhe servirá, porque você quer pagar por aquilo que Deus já pagou por você. Isso não tem lógica. Não tem gente subindo uma escada de milho pensando que Deus vai dar a promessa, ou gente carregando uma cruz, ou gente pagando promessa de outras maneiras, pensando que isso aí vai fazer com que ela mereça esse milagre. E essa cultura ainda não foi quebrada, e muitas pessoas ainda têm isso dentro da igreja. Não, porque se eu orar dessa maneira, se eu orar de 3 horas, é mais forte a oração das 3 horas, viu? Do que a das 4. E a das 6 é um pouquinho mais fraca. O que é isso? Isso é uma besteira enorme. Tem coisas hoje que, sério mesmo, eu não sei se eu estou ficando muito velho, mas que quando eu vou ver, eu falo, meu Deus, qual é a base bíblica, de onde que o pessoal tirou essas ideias? Não, porque pastor, é porque de madrugada a fila está menor. Não é nada, não existe isso. Sabe por que é bom de madrugada? Porque o povo está dormindo. Aí não vai te atrapalhar. Entendeu? Teu filho está dormindo, ele não vai te acordar.
Teu marido está dormindo, ele não vai te chamar para tu fazer alguma coisa, entendeu? O pessoal está dormindo, não vai ligar no teu telefone. Então, Jesus tinha que sair no monte, não era porque aquela hora era especial, era porque aquele momento o povo estava dormindo e você tinha mais tempo. Tente orar de madrugada para você ver, ninguém vai te ligar. Ninguém vai ficar olhando o seu status de madrugada que você estão dormindo. Mas não é o horário que traz o poder. Não, é a qualidade da oração, a sinceridade da oração, de você despejar em Deus. Senhor, eu sou livre, o Senhor me libertou. Que negócio é esse que eu vou andar em cadeia? E às vezes você está livre, mas alguém quer te colocar na cadeia. Alguém quer colocar uma coleira em você. Sabe o que eu digo aí? Arreda de mim, Satanás, vai para lá, vai arrumar uma trouxa de roupa para lavar, vai fazer alguma coisa da tua vida. Se eu precisar de um conselho desse, eu mando te chamar, mas enquanto eu sou livre em Cristo Jesus, deixa comigo aqui que está bom demais, mas eu sinto que o Senhor, pois vá sentir para outra pessoa, porque aqui não está dizendo que você tem que sentir nada por mim não. Onde é que já viu isso? Pois eu sinto que o Senhor está precisando disso, pois manda Deus falar comigo, porque eu não estou entendendo nada disso. Eu não estou vendo nada disso, é incrível. Às vezes as pessoas querem trazer uma falsa espiritualidade para tentar aprisionar alguém, ou dizer que alguém não é bom o suficiente, ou que alguém não está bem, e às vezes não tem nada a ver, estão errando, às vezes, estão pecando em brincar de ser Deus. É muito complicado. Quando Deus dá uma palavra, Ele confirma que é de Deus, não é porque eu senti, não, você sente muitas coisas que não é de Deus, você tem muitos pensamentos que não é de Deus, que não são de Deus. Você tem que pedir para Deus revelar para você, para Deus lhe mostrar na palavra, para que Deus faça acontecer. Senão você vai fazer cada besteira na sua vida, porque alguém disse, que um irmão disse, que a irmã disse, que a serva disse, que a oração do monte disse, que o óleo de Israel disse que ia fazer, quando não está de acordo com a Bíblia. Você ainda está preso, dependendo de homens. Diga assim, eu preciso depender de Deus. Eu preciso depender de Deus, porque é Deus que abre as portas, é o Senhor que te cura. É maravilhoso, tem gente te ajudando, é maravilhoso ter gente orando por você, é maravilhoso, tem gente querendo lhe ajudar, é ótimo, é maravilhoso, mas a minha dependência está em Deus. Se essa pessoa não vier, se aquela não vier, e ninguém me ajudar, eu sei que eu tenho um Deus que abre as portas, eu sei que eu tenho um Deus que não me deixa só, eu sei que eu tenho um Deus que se chama Emanuel, Deus conosco. Eu preciso depender em Deus. Já pensou? Às vezes as pessoas estão tão viciadas em esperar em pessoas que nem ora para Deus, sabia? Nem ora, nem fala com Deus. Vai dizer, não, eu vou lá na irmã tal, porque a oração da irmã é uma bênção. E não tem nada de errado da oração da irmã uma bênção. É uma bênção mesmo, mas você tem que ter a sua oração e orar com Deus. Porque isso vira uma idolatria, pecado de feitiçaria, e você leva demônio para a sua casa. Em vez de levar o Espírito Santo, você leva um demônio bem ruinzão para sua casa. Por quê? Porque você está ali idolatrando. Ai, aquele pastor. Ai, aquela mulher de oração. O último que tocou na arca de Deus caiu morto. Maravilhoso que tem homens de Deus, mulheres de Deus que oram, mas não idolatre. Não tenha idolatria dentro da igreja. Seja seu amigo, peça oração, agradece. Mas se ele não vier, tem nada não. Se não for José, vai João. Se não for João, vai Maria. Mas quem vai fazer é Deus. Deus vai fazer. Nós precisamos quebrar esses paradigmas. Isso tudo aí são cadeias mentais, culturas que estão na nossa mente. Quem lembra do Naamã com lepra? Rico, muito rico, queria ser atendido pelo profeta. O profeta saiu? Não. Quem saiu foi o discípulo do profeta, e ele ficou irado. Tem muitas situações na nossa vida que você está irado, e quando você ira, o inimigo entra dentro de você. Quando você ira, o inimigo toma posse de você, ele começa a colocar minhoca na sua cabeça, que ele não está nem para você, que o profeta não está nem para você, que essa pessoa lá não está nem para você, que o líder não está nem aí para você, e começa a colocar um monte de coisa. Você começa a querer administrar as escolhas do líder. Se Deus tivesse te colocado para administrar a vida de outra pessoa, Ele tinha te dado outro cargo. Não era o cargo que tu tem. Não era o cargo que eu tenho. O nosso pastoreio é para você conduzir as ovelhas. É mostrar o caminho. Quando você é o pastor, vamos aqui, ó, aqui é o caminho. Deus está falando, mas eu não posso levar você para virar preso de outra coisa. Medo, cheio de temor, cheio de medo. Não é temor de Deus, que é reverência à presença de Deus. Tem que ter reverência. Sabe o que Deus diz?
tira o chinelo dos pés, Abraão. A terra que tu está é santa. Reverência é diferente de medo. Porque reverência de Deus, reverência para com Deus. Eu vou ajoelhar aqui, vou orar, porque eu sei que aqui tem mais de 2 pessoas reunidas, o Senhor está. Mas eu não posso andar mais aprisionado. Eu tenho que ministrar isso para vocês hoje. Não ande mais aprisionado. Você não precisa ficar dando explicação para todo mundo. Você tem que ter um coração que busca a Deus, sincero, que quer mais de Deus. Quando você tiver uma área que você não está conseguindo vencer, você vai em alguém que é ético e compartilha com alguém que é ético, que vai guardar o seu segredo, que vai saber tratar com você. Alguém que tem o quê? Amor e fé. Tem que ter amor e fé, porque quando é uma coisa difícil, às vezes o camarada não tem um dinheiro para te ajudar, mas ele tem fé. Vamos orar junto que Deus vai abrir essa porta. Vamos orar junto que esse demônio vai sair. Vamos orar junto que Deus vai mudar essa situação. Vamos orar junto que Deus vai fazer. Amor e fé. Amor e fé tem que ser visto na nossa vida, porque a gente não entende as lutas que o irmão passa. Então a tendência nossa religiosa é julgar. Quantas vezes você faz um plano e chega no final do dia você não cumpre? Você diz assim, eu vou chegar lá a tal hora. Aí acontece uma coisa, alguém lhe visita quando você não estava esperando visita. Você marcou de vir para a igreja às 6 horas. Aí dá 5h45, chega um vizinho seu que está chegando perto de você ali, está se mudando para ali, diz, querido, todo alegre que vai falar com você, e você já tiririca que quer ir embora para a igreja, já está atrasado, você vai ser deselegante com o camarada, ei cara, eu tenho que ir para a igreja, estou atrasado, eu sei pastor, mas só um pouquinho, então todos os dias você está sujeito a muitas coisas. Então não cabe a mim ficar chateado com A, B, C, D, não, porque isso vai fazer com que eu me aprisione a outras pessoas, quando elas não chegam no horário que eu quero que elas cheguem, quando elas não fazem o que eu quero que elas façam, está entendendo? Eu estou aprisionado à atitude de outras pessoas. Isso não acontece comigo, porque faça ou não faça, eu sei em quem eu estou esperando, eu sei em quem está a minha fé, e eu quero dizer isso para você, isso é muito importante. Você não depende de ninguém para você ser livre, você depende de Jesus. Você depende do Espírito Santo. Se alguém pensar diferente de você, se alguém falar algo diferente de você, e daí? Um dia a gente se acerta, uma hora a gente se entende, mas eu dependo do Espírito Santo. Agora isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Eu dependo de Deus. Jesus me libertou para eu ser livre. Se eu quiser usar uma calça aqui vermelha, eu uso. Se eu quiser usar um sapato laranja aqui, eu uso. Só não uso que eu não acho bonito, né? Deus me chamou para ser pastor, não foi para ser bozo, mas se a pessoa está gostando de usar, deixa ela usar, se incomoda não, deixa a pessoa ser livre, ela é livre, entendeu? Mas eu quero que essa mensagem venha cair no nosso coração, porque Paulo, ele estava vivendo aquele tempo que Cristo tinha vindo, morreu na cruz, ressuscitou, e estava quebrando um monte de paradigma, bem religioso mesmo, bem de cunho religioso, e ele disse assim, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncisar, Cristo de nada lhes servirá. Sabe o que ele está dizendo? Tu quer andar na igreja e ficar fazendo regrinha, que é regra disso, regra daquilo, Cristo não está servindo de nada disso. E não era uma regrinha, era uma regrona, era a circuncisão, que todo menino tinha que ser circuncidado até o 8º dia. Então cuidado, você não está aqui para seguir regras, você está aqui para servir a Deus. Isso não te dá o direito de sair quebrando todas as regras que tem a ver com organização e saúde da igreja. É diferente isso. É totalmente diferente. Aqui eu estou falando os exageros. Não precisa. Não, Deus só me ouve, pastor, se eu orar de joelho. Que conversa é essa? Deus te ouve tu orando deitado também, tu sabia? Deus te ouve andando também, você orando andando também. É claro que de joelho é uma das maneiras que você vai reverenciar a Deus. Quer dizer que se eu estiver deitado assim, Deus me ouve? Ouve sim. Mas a gente tem tantos paradigmas que o diabo só corre se o irmão estiver orando de joelho. Não é verdade. Se você estiver orando, estiver no Espírito, pode estar andando, você passa por cima e esmigalha Satanás. Você está orando, declarando. Como foi que a muralha caiu? Foi de joelho? Jericó? Eles deram 7 voltas e na última volta deu um grito bem alto e a muralha
caiu. Não coloque Deus numa caixinha. É ruim orar de joelho? É não, meu irmão, é uma bênção, é reverência, é ótimo. Você mostra que você está preservando uma santa cultura. Só que o que? A santa cultura não é mais importante do que o Deus que liberta, o Deus que cura, tá entendendo? Deus tem que estar acima disso. Lembra daquela mulher que foi pedir água, que Jesus foi pedir água a ela? Nazireu, né? Judeu não se dava bem com samaritano, nem muito menos com outras pessoas estrangeiras. Ele foi pedir água, ele falou, ele quebrava regras, porque ele tinha interesse em pessoas. Toda vez que você ama pessoas e quer ajudar pessoas, alguma regra você vai ferir, porque você está ali, uma pessoa que está doente, não, ela está doente, mas é mulher, eu não vou falar com ela. Imagina, Jesus teve problema desse jeito. Eita, Jesus está sós ali falando com uma prostituta. O que é que vai... E ainda mandou os discípulos comprar pão. Na hora que ele foi conversar com ela, imagina o que é que não iam pensar. 11 discípulos, ei, vocês, vão comprar pão aí, comprar comida, que eu quero falar com essa mulher. Imagina o que não passou na cabeça daqueles 11 discípulos religiosos. Jesus quis ficar sozinho com aquela mulher, ó. E outra, mulher para ter 5 maridos, ela tem que ser no mínimo muito bonita, viu? Porque casar 5 vezes, quem vai né, querer uma mulher 5 vezes, se ela não fosse pelo menos muito bonita? Então Jesus estava sozinho com ela, ouvindo e levando palavra de vida. Cuidado que a religiosidade mata. Você vê errado, pensa errado, julga errado e ainda fica com aquela cara feia para o irmão. Cara, Deus vai te dar autoridade sobre algumas coisas. Onde Ele te dá autoridade, você maneja ali, mas não vai tentar manejar lá o Brasil, tentar manejar a prefeitura, tentar manejar aquelas outras coisas que Deus não te deu autoridade, que você vai se frustrar e ficar irritado. Deixa lá, vamos orar por ele, vamos pedir sabedoria que Deus dê para ele, porque a gente só tem problema quando a gente entra em áreas que Deus não mandou a gente entrar. A gente está preso a um padrão de coisa que a gente acha que a gente tem direito. A gente não tem direito, a gente tem direito de crer em Cristo Jesus, amar e ter fé, para ajudar outras pessoas. Olha lá, ele fala assim: de Cristo nada lhe servirá. De novo declarado a todo homem que se deixa se circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Diga assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Agora, que lei era essa? Era essa aqui. Era essa aqui, era o Torá, eram os mandamentos. Eles queriam viver só em obediência, eles queriam viver só naquilo ali, e eles estavam separados de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus veio cumprir aquilo ali. Não adiantava mais só a farinha do bolo, não adiantava mais o óleo ali. Jesus veio pronto. É aquele bolo. O Antigo Testamento é Jesus, é o mesmo que o Novo, só que o bolo está feito. O bolo está feito, eu não tenho que voltar para a farinha já está batida. O bolo, Jesus quer dizer o bolo feito para a gente. Não, mas eu gosto de comer a farinha pura. Não adianta, ele diz que Jesus não vai servir para nada. Se você quiser viver só por um pedaço, você começar a querer escolher as coisas. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O que quer dizer isso? Não, eu sei porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, eu leio 40 capítulos por dia, eu jejuo 5 vezes na semana, então Deus vai fazer. O que é isso? Caiu da graça. Eu não dependo mais de Deus para o milagre acontecer. Você deve jejuar sim, mas dependendo de Deus. Eu tenho que dizer isso aqui hoje de uma maneira que a gente entenda. Jejum é uma bênção, oração é uma bênção, mas se eu pensar que é a minha oração, que é o meu jejum, e tirar Jesus, tirar Cristo do negócio, não adianta. Não adianta. Eu vou estar sendo o quê? Religioso. Eu vou estar sendo o quê? Preso, mais uma vez. Eu tenho que me libertar dessas coisas. Quando alguém pergunta para mim: pastor, devo jejuar? Deve sim, jejuar é uma bênção. Jesus disse que nos últimos dias devia jejuar, mas para pedir o quê? Que amorteça a sua carne, para que lhe dê mais sensibilidade espiritual, para ouvir mais a Deus, para obedecer mais a Ele, para mortificar os desejos da carne e gastar mais tempo com Deus.
É muito interessante que eu entenda para que jejuar, para que eu leio a Bíblia, para não fazer a minha vontade, mas a de Deus, para que Ele me guie, Ele me oriente, e Ele só vai fazer isso quando você estiver fazendo essas coisas, mas pela graça. E Ele diz assim: vocês procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é nossa esperança, porque Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas é a fé que atua pelo amor. Diga assim: é a fé que atua pelo amor. E esse é o segredo da vida cristã. Você pode orar por causa de fé, de amor, não para conquistar. Você não vai orar para exigir que Deus me faça isso. Eu vou colocar Deus na parede. Eu quero ver se Ele não vai me abençoar. Eu quero ver se Deus não vai me dar. Querido, você é uma formiga. Deus não tem que te dar nada. E muito menos por merecimento. Aqui Ele está dizendo que vocês que estão querendo viver só pela lei, não vão alcançar nada de Deus. Quando você errar um mandamento, errou todos. Caiu um mandamento, caiu todos. É isso que eu estou dizendo. Agora é difícil uma pessoa natural querer acreditar que Jesus fez tudo na cruz. Você sabe o que quer dizer isso? A graça? Que Jesus já fez tudo o que você precisa. Você acredita nisso? Jesus já fez tudo o que você precisa. Lá em Efésios, ele diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Nós já somos. Jesus já fez tudo. Por que a gente fica pensando: eu tenho que fazer, porque senão não vai dar certo? Não, você tem que ouvir a Deus. Você tem que ouvir a Deus, orar para ouvir a Deus, não é fazer. A gente trabalha porque eu estou ouvindo que Deus quer que eu faça isso, eu estou ouvindo que Deus quer que eu vá para a esquerda, eu estou ouvindo que Deus quer que eu plante algo, que eu faça algo, mas eu tenho que ouvir, não é merecer. E isso é muito forte na cultura de hoje ainda, que você tem que fazer para merecer. E aqui ele está dizendo bem claro aqui: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Você escolhe, quer andar em graça, em algo que Deus já conquistou por você, ou quer trabalhar o resto da tua vida para um dia tentar adquirir algo que você não vai conseguir? É mais ou menos assim, olha: Deus te deu uma Ferrari. Quero não quero uma Ferrari, não gosto de Ferrari. Eu vou trabalhar, eu só quero o que eu conquisto com o meu esforço. Tem ou não tem gente assim? Tem. Só quero o que é direito meu. Eu só quero o que eu conquistar com o meu suor. Esse camarada vai trabalhar 90 anos e o máximo que ele vai comprar é um Classic. Não vai comprar nunca uma Ferrari, porque com o trabalho, com o dinheiro e com a experiência que ele tem, ele não chega lá. Agora Deus diz: eu estou te dando uma Ferrari, porque tu não quer a Ferrari. Espiritualmente é isso que está acontecendo hoje. Você poderia estar orando, expulsando demônios, curando doente, entendendo o que é ser livre, não andando em acusação nem medo de ninguém, porque Deus já te libertou e já te deu acesso a essas coisas de graça, quando o véu foi rasgado. Mas muitas pessoas estão dizendo: não, porque eu não mereço. Eu não merece mesmo, mas não é por causa de você, é por causa dele, mas está liberado. Porque você não entra lá e pega a provisão? Porque você não entra lá e recebe a cura? Porque você não entra lá e recebe alegria e domínio próprio? E essas coisas todas que já estão disponíveis, porque você quer trabalhar para obter. Você quer dizer: eu jejuei, por isso eu consegui, eu orei por isso. Não é. Você orou porque Deus te deu condições de orar. Deus te deu sede para orar. Então tudo que é bom que acontece na nossa vida, a gente dá glória para quem? Para Deus. Por isso eu quero dizer para você: amor e fé, saiba discernir. Mas se alguém estiver trabalhando, alguém for religioso e está sempre no seu pé, trate essa pessoa educadamente, mas não seja igual a ela. Trate educadamente. Tá bom, meu irmão, tá bom. Tá bom, tudo bem, vamos orar sim, vamos orar. Mas eu sei que a oração que ele está falando é de outro estilo. É a oração que não é bem oração, é uma ajeitação de alguém. Em vez de orar verdadeiramente para que Deus quebre o coração, que Deus abra os olhos, que Deus mude, que Deus dê uma nova vida, que Deus traga esperança. Cuidado, porque é isso que Paulo estava dizendo. O povo dentro da igreja começou bem, mas estava querendo voltar para os velhos ensinamentos, para as velhas cargas pesadas. E o objetivo dessa noite
da mensagem é que você seja livre, que o jugo seja quebrado, entendeu? Que a cadeia seja quebrada, que você possa rir. Não é pecado você rir, sabia? Hoje eu estava fazendo rally com meu filho na moto. Rally, botei ele na frente, a gente cortando as areias, subindo, descendo. Fui tomar banho de piscina com ele e estou aqui pregando. Curtindo com meu filho. Ai, meu Deus do céu, um pecado sair no dia de domingo e ir para a praia ainda e ver tudo aquilo lá e ainda vai conseguir pregar. Eu sou livre. Essa é a diferença. Eu sou livre. Você acha que Deus fez essa praia para quê? Você acha que Deus me dá uma oportunidade e uma chance dessa para quê? Para que Deus fez aquela praia lá? Para que Deus fez essa beleza bonita dessas montanhas? Você acha que é para quê? É para quê você acha? É para você curtir. A Bíblia diz que a natureza, ela espera que os filhos de Deus acordem para ver a beleza, o sol. Você acordar e ver ali esse pôr do sol, é meu Deus, me mostrando que está comigo mais um dia que começou. Será que você consegue ver as coisas através de Deus, seu Deus, seu amigo, que faz essas coisas maravilhosas, uma lua linda, tanta coisa maravilhosa que a gente tem de graça aí? Você e eu precisamos cada dia mais usufruir dessa liberdade que Cristo nos deu. Olha só o que ele diz aqui. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que ele está dizendo? Olha só, não interessa se você é religioso ou se você é novo convertido. O que interessa é saber se você tem fé que atua pelo amor. Não porque eu tenho 40 anos de carteira de igreja, eu sou presbítero e eu fui ordenado com não sei o que, não sei quantas estrelas. Aqui ele deixa muito claro, aqui, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Deus quer que você tenha fé e atue pelo amor. Esse realmente é um mistério e é uma verdade que tem que ser dita. Quando alguém atua pelo amor, tem gente de 40 anos orando por pessoa que não é curada. Mas tem uma criancinha que atua pelo amor, que ora com alguém que está doente e ela ressuscita e ela é curada. Por quê? Fé de criança que atua pelo amor. Começa a orar pela mãe, Jesus, sabe nem orar, Jesus, cura minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe, eu preciso, cura minha mãe. Uma fé que atua pelo amor, Deus cura. Não sabia nem um versículo de cura, mas usou uma fé genuína. A Bíblia não diz que sede como crianças. Agora, como que eu vou ser como criança? Criança não tem esse tanto de regra na cabeça não, viu? Você tenta falar com a criança, ele não tem esse tanto de paradigma que a gente tem, tanto de dogma, tanto de regra. A gente complica tudo para depois simplificar. A gente dá um monte de coisa que ela não pode fazer e diz, não, mas tá bom se você fizer isso, depois de dizer um monte de não para ela. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente vai para a igreja e fica preso a um monte de rotina e um monte de regra que não está agradando a Deus. Mas a circuncisão foi Abraão que circuncidou, foi pai Abraão. Mas você agora está em Cristo Jesus. Aquilo era um sinal para Cristo. Hoje você tem que estar em Cristo Jesus, amém? Olha lá, vamos continuar aqui. Olha o que ele diz. Vocês corriam bem. Ele estava falando para a igreja de Gálatas. Presta atenção que essa ministração é para a igreja. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Qual é a verdade? Cristo Jesus. A fé que opera pelo amor. A graça. Eles queriam voltar àquela religiosidade. Eles queriam voltar para trás, antes de Jesus. Você não pode querer tirar Jesus da sua vida, tirar a graça da sua vida, tirar esse negócio, mas eu não mereço. Sim, você não merece, mas Ele merece, Ele pagou o preço. Agora você tem que crer, porque senão a sua vida vai ser, sinceramente, sem graça. Você já viu uma vida sem graça? Você já viu um programa de televisão sem graça? É aquele negócio de falar, meu Deus do céu, será que ninguém vai mudar esse canal não? Sem graça. E Deus, ele fez tudo o que? De
graça, tem graça ser cristão com o Espírito Santo, que atua pela fé, é uma vida diferente. Você ora e chove, você ora e Deus manda dinheiro, você ora e Deus te dá carro novo. Eu não estou falando nenhuma teologia de prosperidade, não, eu estou falando que isso acontece. Você ora e Deus te abençoa. Aí os irmãos ficam assim, meu Deus, como pode? E apareceu isso, e está com isso. O que é isso? Inveja. Inveja? Vai orar também, vai crer também que Deus vai te dar coisas maiores. Eu vou tocar na inveja, vai falar, você tem que se alegrar com os que se alegram. Você tem que adorar, tem uma vida como uma pessoa tem, ora como uma pessoa tem o coração que ela tem, porque senão você pode abrir um negócio desse tamanho e não ganha 10% que o outro ganha, por causa do tipo de coração e sem fé. Tem que ter fé e tem que ter um coração no reino de Deus. Essa é a diferença. E eu vou continuar ministrando aqui, vamos lá. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Diga assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é que ele está dizendo? Um pouco de religiosidade, um pouco do meu domínio em vez do domínio de Deus, e acabou a receita do bolo. Um pouco só. Não, mas porque se fizer assim é mais bonito. Se fizer assim, só serve se for assim. Quando Deus não diz isso, você está dando um fermentinho ali que vai atrapalhar a vida do irmão, vai atrapalhar a graça, vai atrapalhar a fé dele, vai atrapalhar a comunhão com Deus. Não mate o sonho de ninguém, nem a fé de ninguém. Tenha cuidado, porque o apóstolo Paulo, ele estava falando para uma igreja. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação ou corte. Se alguém está te perturbando, deixa com Deus. Deus vai cortar. Se tem alguém tentando te tirar da fé, se tem alguém tentando te colocar para baixo, se tem alguém alfinetando, alguém falando mal, alguém pensando besteira, alguém acrescentando, deixa com Deus. Deixa com Deus, que Ele mesmo, passa a espada. Ele mesmo. Por quê? Porque Deus não quer que você anule o sacrifício de Jesus. O meu filho pagou um preço muito alto para morrer na cruz, para ver pessoas amedrontadas, pessoas presas em religiosidade, pessoas presas em pecados, pensando que não conseguem vencer, que não podem vencer, que é uma maldição de quarta geração. Não existe nada nesse mundo que não possa ser vencido, porque Jesus já venceu. Você tem que entender isso. Não existe nenhuma área na sua vida que você não pode vencer. Não existe nada que você não pode fazer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo. Todas as coisas são possíveis. Por isso não deixe que ninguém... Pode não, irmão. Dá certo não, irmão. Eu poderia dizer assim, ó. No tempo de Deus, tudo acontece. É diferente dizer que não vai dar certo. Espere no Senhor. Ore que Deus vai abrir uma porta. É diferente de você ir lá e cortar o sonho da pessoa, de ir lá e dizer, não dá certo não para você não tem dom, você não tem talento, rapaz, cuidado com quem você escuta. Já ministrei sobre isso, estamos quase acabando, olha lá. E ele disse, uma pessoa estava tentando atrapalhar a igreja inteira, tentando tirar as pessoas da fé, da graça, e colocando regras, e colocando circuncisão, e Paulo deixou bem claro, vão nessa onda aí, que vocês estão se separando de Cristo. Cristo não vai valer de nada para vocês, se vocês começarem a seguir um homem, e não a graça de Deus. Olha lá, versículo 7, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensam de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos,
vocês foram chamados para a liberdade. Olha só, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ele estava dizendo, ó, irmãos, vocês foram chamados para ser livre. Deus te chamou para ser livre, não ser preso a nada. Agora ele explica, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É diferente você ser livre e dar vontade à carne. É outra coisa diferente. É totalmente diferente. É uma coisa eu estar te condenando toda hora, que não sei o que. Outra coisa é eu usar da liberdade que eu tenho para ficar pecando por aí, para pensar que isso não afasta Deus. Afasta. Afasta. O pecado é o que nos separa de Deus. Mas é diferente, você nunca vai ser livre andando em religiosidade. Por isso que ele explica isso, o apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sempre ele fala em serviço e em amor. Diga assim, serviço e amor. Então, fé sem obras é morta. Quem diz que tem fé, mas não tem obra, fé sem obra é morta. E ele está dizendo aqui, ele vai falando de outra maneira. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Ou seja, cuidado. Se ele diz cuidado é porque isso acontece. Tem gente que está mordido um com o outro, está brigando com o outro, está destruindo um outro. Isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa que vem do Espírito Santo de Deus. Ficar se irando, se matando, se gritando, isso não está adiantando de nada. Isso aí é uma mascaração, isso é uma mentira, isso é uma falsidade. As pessoas se matando, querendo se matar todo dia querendo se matar, e acha que o Espírito Santo vai estar agindo numa bênção com isso? Claro não. Deus quer o quê? Reconciliação, se resolvem, se perdoa, mas não inventa de querer viver num ambiente onde isso já virou uma rotina. Tem que parar e vamos conversar. Não posso continuar nessa semana ouvindo a palavra de Deus, brigando contigo e recebendo patada todo dia. Eu não posso continuar dessa maneira, que em casa brigando contigo, os filhos vendo e patada de um lado e patada do outro. Isso não é de Deus. Não se engane. É pior. Às vezes a gente cumpre uma regra e mata o espírito. Não, por causa da regra, porque eu sou circuncisado, então tem que ser assim. E o resto? E o coração da regra, que é Jesus? É por isso que eu digo, as pessoas querem seguir a regra, a religiosidade, mas não estão dispostas a se humilhar e pedir perdão, a amar, a andar a segunda milha, e para manter só regra não adianta. Eu tenho que me esforçar para deixar Cristo viver em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, para que isso não aconteça. Ele diz isso aqui, ó. Porque senão vão o quê? Ser destruídos. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não se subsiste. Por isso, não brigue em casa. Se brigar, peça perdão e se resolva. Porque Deus não quer ninguém brigado em casa. A Bíblia diz que você não deve dormir irado. Antes de dormir, se resolva, peça perdão, ligue para alguém. Se for marido e mulher, se for alguém que lhe feriu, não deixe aquilo ali pernoitar no seu coração, porque não é de Deus. Isso traz destruição para a vida de qualquer pessoa. E ele diz aqui, ó: mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então presta atenção, essa briga você tem, a briga da carne e do Espírito, ela existe, ela está dentro de você. Direto a carne e o espírito, direto você querendo se irar, você querendo dar uma resposta, você achando ruim, você achando que deveria ser feito de outra coisa, você querendo dar uma opinião sua, quando às vezes a outra pessoa não vai nem ouvir, ou nem pediu, ou nem está entendendo dessa maneira, e você se magoa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado para saber o que falar e quando falar. Aqui diz, olha só,
Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O que é que a carne deseja? O que é contrário ao Espírito. E ele vai dizer quais são as coisas da carne. Aí você vê aí, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí ele volta para a lei. Se vocês estão no Espírito, vocês não são guiados pela lei. O que quer dizer o quê? Se você está em Deus, você está no Espírito Santo, você não é alguém que vai ser dominado pela vontade de fazer, pelas regras, pensando que vai obter algum favor pelos seus méritos. É isso que é a lei. É isso que é a lei. Ele diz claramente aqui, ó, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Escolha, você está debaixo da lei ou da graça? Você acredita que Jesus conquistou tudo na cruz para você? Ou você acha que você tem que trabalhar para obter o que Jesus já conquistou para você? Porque é isso que você vai ter. É isso que você vai ter. Você só consegue experimentar o que Jesus adquiriu na cruz se você tiver fé e acreditar que você não merece mesmo, mas Ele quer te dar, e você tem um coração quebrantado e contrito para receber, porque você, na sua naturalidade, na lei, eu mereço pedrada, eu mereço ser castigado mesmo, porque eu falei aquele palavrão, porque eu bati naquele carro e saí correndo. Você merece uma cadeia, uma prisão. Então é assim que a gente normal pensa. E Jesus botou um ladrão, perdoou o camarada que se arrependeu, e o cara conseguiu entrar no céu. O que Deus quer? Que a gente mude a maneira de pensar. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me perdoa, que me dá uma nova chance, que quer que eu entre no céu. Ele morreu para abrir uma porta, fazer uma morada para mim. É por isso que Ele fez. Ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito. Ele quer levar você para casa, a sua casa celestial, mas você tem que receber. Você tem que receber, não vai ser nunca pelos seus méritos, mas pelo que você crê. Eu acredito que tem uma casa para mim me esperando. Eu creio que alguém pagou essa casa para mim, Jesus. Agora você vai deixar que essas loucuras, que essas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, de raiva, de ira, de chateação, não. Errou, pede perdão. Aí se você estiver na carne, ei, se isso acontecer de novo, o pau vai comer. Se isso acontecer de novo, você já saiu da Bíblia. Porque a Bíblia não diz isso. Quando você quer ser melhor do que Deus e ser mais autoridade do que Deus, a Bíblia diz que se alguém pecar contra você 70 vezes 7, você tem que ter o coração disposto a perdoar. E não inventar mais uma regra, mais uma lei. Ei, se isso acontecer de novo, estou fora. É você que está fora de Cristo e entrou na lei. Entendeu? Você, qual é o certo na vida cristã? E eu vou mostrar o que a Bíblia diz que é o certo, tá bom? Como é que você trata? Segura isso aí, que a Bíblia vai te ensinar como é que trata quando alguém errar com você, tá bom? E você é espiritual, a Bíblia vai te ensinar como você trata essa situação. Deixa eu ir para frente aqui, depois eu volto aqui. Olha lá. Versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se cumpre num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivo pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam ou vivem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esses praticam quer dizer que essas pessoas escolhem todos os dias praticar isso. Não são pessoas que escorregaram ou estão tentando vencer, são pessoas que estão acostumadas com isso aqui e não estão lutando para vencer. Se você tem alguma dessas coisas na sua vida, mas está lutando para vencer, está orando, está jejuando, está buscando vencer isso aí, você está no processo de santificação e Deus vai lhe dar vitória. Porque quando a gente sai do mundo, a gente vem com tudo isso aqui, ó, bem forte na sua vida. Ah, então Jesus não me ama não, porque eu não estou 100%. Não, Jesus te ama, só que você não deve se acostumar com nada disso. Você tem que orar para ir melhorando, porque a prática, o conviver diariamente com isso, como se nada tivesse errado, tem alguma coisa de errado. Porque o Espírito Santo não está te convencendo. Se ele não está te convencendo, ele não está fazendo parte da sua vida. Aí é quando a gente tem que vir aqui para frente e dizer, Senhor, me perdoa, eu quero que o Senhor volte. Qual foi a oração de Davi? Que ele tivesse um espírito inabalável, que ele nunca perdesse o Espírito Santo. Então ele caía, ele fez muitos erros, mas ele caía no chão, pedia perdão a Deus, se humilhava e o Espírito Santo o enchia, porque Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de perdão. Ele te perdoa. Escuta o que eu estou te dizendo aqui, para que o inimigo não venha colocar condenação e medo. Tem gente que adora pregar para colocar medo nos outros. Eu não quero colocar medo em ninguém não. E começa, só para colocar medo. E diz que não quer. Quando a pessoa que diz que não quer colocar medo e já está colocando, é só uma maneira de enfatizar o que ele já está fazendo de forma contrária. Mas é o que ele está fazendo, praticando e trazendo medo para as pessoas. Olha o evangelho de Paulo dizendo que não quer que as pessoas vivam de forma aprisionadas a nada, que Deus veio para que você tivesse liberdade, mas eles estavam presos na própria religião. Será que você está preso nas regras, na religião, preso em si mesmo, preso num pecado? Jesus veio para te libertar de qualquer coisa. Então ele fala assim para vocês aqui hoje, para todos nós. Ele diz assim, mas aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem nenhuma lei que vai dizer contra essas coisas. Não existe lei que vai dizer, ei, tu não pode sorrir não, viu? Tu não pode ser bom não, nem lei, não existe isso. Então, contra essas coisas não há lei, e eu estou quase acabando. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Isso era algo que ele estava lidando dentro da igreja de Gálatas. Tinha pessoa que tinha inveja. Eu estou com inveja do sapato do irmão, eu estou com inveja do salário do irmão, eu estou com inveja. Rapaz, existe isso na igreja. Aqui não, no nome de Jesus, mas existia lá em Gálatas, viu? Mas já pensou? Estou com inveja que aquele irmão, como aquele irmão não tem dinheiro para nada, como é que ele abriu aquela loja? Olha só, como é que ele... Já pensou a mentalidade? Isso é uma mentalidade medíocre. Pessoa que pensa assim e fala assim, vai ser muito pobre, paupérrimo, porque melhor é dar do que receber. Pense bem, escolha ter pensamentos bons, escolha abençoar, escolha ofertar, porque se você tiver uma mente assim, Deus lê teu coração, Ele não te dá. É quando eu digo, Deus não dá, nem pense, quando as pessoas gritam e dizem, ai não sei o que, Deus não vai te abençoar com um coração assim, não vai, financeiramente, nem espiritualmente, nem emocionalmente, coisa nenhuma. Deus quer ver pessoas que amam as outras pessoas e que têm fé para ajudar. Quando a gente começa a entrar no lugar de Deus, julgar, querer prender as pessoas e duvidar até da bênção de Deus sobre a vida das pessoas, aquilo não pode vir para mim de volta. Por quê? Porque eu estou pensando em incredulidade.
Se alegre, a Bíblia diz, chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Alguém recebeu uma promoção, foi escolhido no seu lugar, glória a Deus que ele entrou, pelo menos foi um irmão da igreja, glória a Deus. Alguém trocou de carro, glória a Deus que ele teve condições de comprar um carro novo, glória a Deus que Deus abençoou. Agora pense errado, pense o contrário, que é capaz de Deus te tirar desse lugar e botar outro, e dar uma bênção maior ainda para o outro, por causa do tipo de coração que você tem. E graças a Deus aqui tem pessoas muito abençoadas e tem coração preparado para Deus dar muito, rechear de bênçãos. Cuidado, que está tudo aqui, ó, no coração. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Você já notou que tem gente que gosta de provocar? Chega lá, provoca e pergunta. E fez isso não, e por que não fez de novo, e não sei o quê, e vai não, tá onde? Ei, quem foi que te disse que eu te dei o meu telefone para tu perguntar onde eu estou e o que eu estou fazendo? Quem foi que te disse que eu trabalho para ti em exclusivo? Tá onde? Nem se você tá bem, tá onde? Tá fazendo o quê? Não é assim não, meu irmão, tem que ter educação. Tem que aprender a marcar, olha, ei, nós poderíamos marcar uma visita, nós poderíamos marcar uma consulta, nós poderíamos marcar uma coisa, a gente não liga para ninguém perguntando, tá onde? Vai fazer o que hoje? Não é assim não, a gente tem que aprender a lidar com Deus, é da mesma forma. Ei, uma vez o camarada queria colocar a internet aqui, várias vezes tinha tentado e nada, eu falei, olha, seguinte querido, para a gente ser bem legalzinho, a gente faz o seguinte, você vê uma hora que dá para você, eu vejo uma hora que dá para mim, a gente marca com um dia de antecedência, aí no outro dia a gente tenta conseguir conciliar para ir lá. Eu estou aqui na frente, vem. Pode ter certeza que vai ver qualquer outra pessoa, menos eu. Que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Estou aqui na frente, aparece. Não é assim, eu não sou Deus ainda. Não tenho esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se a gente não falar e a gente não explicar, a pessoa fica com um bico desse tamanho e fica chateado. Porque não entende que não tem como eu estar aqui, estar em Pindoretama, estar no Eusébio, estar na Morada Leste, estar lá no Jardim Primavera. Estou morrendo de vontade de estar, estou morrendo de vontade de ir. Mas quem disse que eu consigo? Não consigo. Então eu não estou sendo grosso, eu estou sendo verdadeiro. Eu não consigo. E como muitas outras pessoas também não conseguem. Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa e tentar ser um pouco mais maduro, entendeu? Ah, querido, quando é que dá certo? Quando que daria certo? Vamos marcar junto aí? Vai dar certo, eu vou te ajudar. Porque senão a gente vê as coisas só por um prisma. Como aquelas pessoas aqui, elas estavam presas e pensavam que elas eram livres. Elas estavam lá no Torá, lá pensando que elas que eram filhas de Abraão, que elas que estavam tendo comunhão com Deus. E Jesus chegou lá, ó. Ele disse assim, vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês iriam estar me obedecendo. Está lá em João. Pense, quer chamar alguém, deixar alguém irado? É chamar o camarada de filho do diabo. Mas quem não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador, sem querer magoar ninguém, você sabia que você ainda não é filho de Deus? Você é criatura de Deus. Você passa a ser filho de Deus quando você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. E se você quer saber o que eu estou falando é verdade, você vai ler comigo agora, João, capítulo 1. Só para deixar isso claro aí que eu comecei a falar, agora tem que terminar, né? João, capítulo 1. Vamos ler lá para você ver aqui. Que aí hoje você vai sair da igreja aqui com uma descoberta grande. Olha lá. Capítulo 1 de João, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele está a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca
da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescessem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, olha aí, presta atenção, contudo, porém, fala assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se eu vou me tornar alguma coisa, quer dizer que eu não sou. Tá certo? Você é quando você recebe a Jesus. Agora, você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você entrou no direito de se tornar filho de Deus. Por isso que eu digo, uma coisa é eu achar que sei, uma coisa é eu falar alguma coisa mediante alguém me falou, outra coisa é eu ser confrontado com o que a Bíblia diz. Sabendo ler, não precisa ter muita hermenêutica e interpretação de texto não, é só você ler aqui, ó. O versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Deus que a gente está pregando aqui. É esse Deus que a gente está explicando aqui para vocês aqui, que o apóstolo Paulo estava tratando com a igreja. É esse Deus que veio te libertar, é esse Deus que veio quebrar essas cadeias, veio te libertar para que você não ande em medo, não ande em religiosidade. E eu estou quase acabando aqui para a gente ir para casa. 25, se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Diga assim, nunca eu vou ter inveja de ninguém. Não tenha inveja. O que é inveja? Alguém veio e te deu um presente. Ah, eu acho que não era para tu não esse presente, era para a Raquel esse presente. Foi errado, foi engano. O que é isso? Não, mas está no meu endereço. Era para mim. Deus tem um presente para cada um de vocês. Não tem inveja quando alguém for abençoado. Não tem inveja, porque Deus dá e Ele dá com força. Quando Deus abençoa um homem, Ele abençoa e abençoa mesmo. Ele deixa marca. Ele dá que você fica tremendo nas bases. Fala, não acredito que aquele homem que está com aquilo ali, não acredito que é ele que ganhou aquilo ali. É assim que Deus vai fazer com você. É assim que Deus vai fazer comigo. Coisas extraordinárias. Olha lá. E vamos acabar. Opa, olha lá. Irmãos, e aqui eu digo, lembra que eu mandei vocês segurarem? Para eu voltar, e disse que a própria Bíblia ia ensinar como lidar com as pessoas que tem que ser corrigidas dentro da igreja, que tem que ser a gente que é espiritual. Então presta atenção à maneira certa de corrigir, de ajudar, qual é a maneira bíblica de não expor alguém, como é que um cristão trata os outros em momentos de dificuldade. Vamos lá, o apóstolo Paulo ensina isso aqui também em Gálatas capítulo 6, e eu prometo que depois disso eu acabo. Capítulo 6, Gálatas, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, diga assim, espirituais. Amém? Se você é espiritual, olha o que você vai fazer. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo. Diga assim, deverão restaurá-lo. Presta atenção, quando a pessoa é espiritual, a ordenância de Deus é restaurar a pessoa. Vocês deverão restaurar, porque tem fé e amor. Não teve fé e não teve amor, possivelmente não foi guiado pelo Espírito Santo. Não foi. Não foi.
Porque ele diz aqui claramente como tratar dentro da igreja. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Agora ele fala a lei de Cristo como mandamento ou como a direção de Deus para você. É você ajudar o próximo, ajudar. Agora presta atenção, ele está dizendo para você que está lendo a Bíblia, você, não é você mandar o outro. É você que leu a Bíblia, como a parábola do samaritano, que várias pessoas foram passando de lado. Quando você vê, é você. O negócio é que a gente vê para os outros. A gente vê e já terceiriza o trabalho. Ah, não, isso é para o pastor. Ei, isso é para o diácono. Ei, isso é para aquela pessoa que está escalada. Você viu, está na sua frente, é para você. Presta atenção. Porque o que acontece? Terceiriza. Até alguém vai. Não, isso aí é a polícia militar, é a PRF, é a federal, é a rodoviária que vai tratar. Um vai para o outro, é o guarda municipal. Ou seja, chega lá no final, é para o presidente do Brasil. Coitado do presidente, que a gente tem que orar muito por ele, porque graças a Deus a gente está vendo muita bênção, né? Graças a Deus ele tem realmente aí feito muita coisa boa, e eu creio que a gente tem que orar bastante pelo nosso presidente, para aguentar o tanto de perseguição que um homem pode passar. Poucos eu vi para passar por tanta perseguição como ele, viu? Por isso, ore pelo presidente, que é bíblico também, que a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Então, olha só o que está dizendo aqui. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O que ele quis dizer? Meu irmão, deixa eu te dizer aí. Bispo, bacharel, vossa santidade, quarta trindade, você não é nada. Quem é alguma coisa aqui sou eu. Se alguém, Jesus falando, né? Não eu. Quando a gente acha que é alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por quê? Porque eu de mim mesmo não posso nada. Nécar de Petibiriba. Se não for Jesus falando, se não for Jesus ordenando, se não for Jesus tocando, não acontece nada. Então ele estava dizendo para o pessoal lá, para eles entenderem com essa religiosidade, que não adianta de nada. Se não for Jesus, não adianta falar bonito, não adianta dar grito, nem adianta dar pulo, nem adianta ter todo o conhecimento, nada. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu considerei todo o meu conhecimento e tudo que eu tinha como esterco, bosta de vaca, e escolhi crer no Jesus crucificado e depender dele. É isso que Deus quer, que você dependa dele. Não é o quantos livros eu já li, quanta formação eu tenho, não. Eu dependo de Deus. É Ele que me guarda, é Ele que abre a porta. Se eu fiz alguma faculdade, se eu consegui alguma coisa, foi por causa dele que abriu, foi Ele que me colocou. E eu não me glorio nisso, eu me glorio em conseguir continuar dependendo de Deus, em meio a todas as artimanhas e lutas no meio das nossas vidas. A gente continuar com a fé viva e eficaz, dependendo e dando a glória para Ele. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha coragem e ele pregava para as pessoas que ficavam vermelhas, elas ficavam com os dentes se batendo, que era assim que aconteceu quando Estevão foi pregar o evangelho, e vocês estão tentando mataram ele, a pedrada, os religiosos. Primeiro mártir da Bíblia, Estevão, porque pregou a Bíblia, e dizendo, e vocês que estão perseguindo. Quem será? Os mesmos que viram as coisas acontecendo e estavam querendo voltar para o outro caminho. Tem que tomar cuidado com esse evangelho, para a gente não saber um pouquinho e pensar que a gente é Deus. Negativo, nós não somos nada. E aqui Paulo diz aqui, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então orgulhar-se de si mesmo e se comprar, sem se comparar com ninguém. Presta atenção. Cada um examine os próprios atos. Aqui não está dizendo cada um examine os atos do irmão.
cada um examine os seus próprios atos e se orgulhe de si mesmo, que está andando em Deus, que está conseguindo orar, que está conseguindo jejuar. Às vezes, o que a gente faz? Fica olhando a vida do irmão. O irmão não veio na quarta, não veio no domingo, só pode estar desviado, não vem para nenhuma reunião de oração, não vem para nenhuma reunião de liderança. Esse irmão aí é uma bênção, para não dizer outra coisa. O que é isso? É a maneira que a gente tem de pensar e falar, julgando as pessoas sem nem saber o porquê que o irmão não veio. Né? Porque às vezes o irmão é pastor, porque eu não gosto daquele jeito, eu não gosto daquele jeito engessado, eu não gosto ali tudo forçado, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, então para eu não falar nada eu não vou. E eu não tenho coragem de dizer. Só chega para mim. Então, mas não é assim não, irmã, não é assim não. A gente tem que ver que não é desse jeito que você está vendo não, você só está vendo uma parte, você não está vendo a outra. Às vezes, normalmente, aquilo que a gente não gosta, você só está vendo uma parte, não está vendo a outra. Nem é daquela maneira. Nem é daquela maneira. É o inimigo que bota um pensamento na pessoa e prende ela. Tudo que o inimigo quer te fazer é preso. E Paulo estava lidando com essas coisas aqui direto e explicando. E ele disse assim, ó: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Diga assim: sem se comparar com ninguém. Olha como o apóstolo Paulo parece, assim, se for, olha como ele parece que sabe tudo o que acontece dentro da igreja. É claro que ele sabe, inspirado pelo Espírito Santo. As pessoas ficam se comparando. Ah, deu chance para esse, mas não deu para mim. Aquele subiu e eu não posso. Aquele foi, eu não vou. Por que o pastor foi nessa e não veio nessa? E aí vai. Fica comparando as coisas e trazendo religiosidade e julgo para a própria vida. Fica trazendo mágoa para dentro de si, coisa que nem entendeu ainda. Nem fez o convite, mas já está reclamando do que não apareceu. Está entendendo? Não só com o pastor, mas com gente da sua família, gente no seu trabalho. Você nem disse que gostava daquilo, você nem disse que esperava aquilo, mas já está reclamando do que não recebeu. O que é isso? Carne. O que é isso? Complexos. O que é isso? Coisas que nos afastam de Deus. E o apóstolo Paulo, sendo um mestre, que ele era um mestre, ele estava desmistificando a igreja e mostrando os problemas que tinha lá dentro. Que um reclamava disso, outro queria outra coisa, outra vez as mulheres estavam brigando uma com a outra, e ele disse que ninguém podia ficar se mordendo dentro da igreja. Não pode. A igreja é uma casa, é um hospital onde as pessoas vêm machucadas para serem curadas, tratadas, amadas, acolhidas, receber oração e direção de Deus. Não é para dizer quem é melhor, quem é mais bonito, quem prega melhor, quem não prega bem, quem se veste melhor, quem não se veste. Isso é tudo carne. Espiritual é orar, interceder. Não, Deus vai falar comigo. Pode ser o servinho mais humilde que entrar ali. Deus vai falar comigo. Eu vou tirar alguma palavra de Deus para mim hoje. Eu vou sair daqui renovado. Eu sei que o Espírito Santo vai me encher. Tem que ser assim. Aí o Espírito Santo te enche. E para finalizar, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Presta atenção. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que isso quer dizer? Mais na frente ele diz que nós devemos ajudar, levar o fardo dos outros, ajudar. Só que a obrigação é sua, a obrigação é minha. Não é minha obrigação levar a sua carga. Não é minha obrigação carregar o seu pecado. Não é minha obrigação ir limpar a sua casa ou ir lavar o seu carro. Não é minha obrigação. Agora, minha educação, o meu coração e a minha fé sempre vão me instigar a te ajudar, mas não é a minha obrigação. Ele diz: nós devemos ajudar uns aos outros, carregar o fardo uns dos outros, a maneira, o estilo de vida cristão. Mas em seguida ele fala claramente aqui, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Em outro texto ele diz: aquele que não trabalha, que também não coma.
Ele diz isso, mas a gente vai deixar a pessoa passar fome? Não, ele quer dizer que nós temos que lutar, nós temos que correr atrás, nós temos que acordar para a vida, que eu preciso trabalhar, que eu tenho um fardo, que eu preciso vencer. Tem coisas que o pastor vai orar por mim 100 vezes, mas se eu não orar, se eu não posicionar, eu não vou conseguir vencer. Se eu não me organizar, eu não vou conseguir lidar com esses problemas, está entendendo? Então é assim, não adianta, você pode vir o Benihim, o pastor lá do maior milagre do mundo, não vai mudar a sua vida se você não se posicionar, se você não orar por você também, se você não se posicionar e dizer, eu sou mais do que vitorioso, eu não vou andar em julgo, eu não vou ficar condenado, eu não vou ficar com a minha mente direta sem conseguir descansar, pensando no que os outros estão falando de mim. E daí? O que importa é o que é que ele está falando de você. O que importa é como está o seu coração hoje. Qual a decisão que você fez hoje? Não, eu fiz a decisão de ir para a igreja, que eu quero mais de Deus. Você acha que Deus não se alegra disso? Claro que se alegra, você veio para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ser renovado, ser restaurado, pedir força porque você estava fraco. Aí Deus vai te fazer voltar para casa como? Cheio. Teve humildade, estava todo quebrado, estava chateado, passou por problema, estava doente, podia ter ficado em casa, mas olha onde você está aqui. Você acha que Deus não vê isso? Claro que vê. Desceram um camarada pelo telhado, o que é que ele fez? Curou. A mulher saiu empurrando a multidão para tocar em Jesus, o que é que aconteceu com ela? Ela foi curada. Tudo que você faz de coração e fé, amor e fé, para ajudar outra pessoa a si mesmo, Deus vai parar por você. O cego Bartimeu gritou, saiu vendo. Agora, toda ação tem uma reação. Diga assim, toda ação tem uma reação. E eu quero finalizar aqui, olha só. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ó, vocês deviam anotar isso, viu? Esse versículo aí na Bíblia de vocês. Anotem aí, ó, Gálatas, capítulo 5, versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês só venham me falar coisa boa. A Bíblia está dizendo aqui que é para vocês o quê? Compartilhar coisas boas com aquele que o instrui. Capítulo 6, né? Capítulo 6? Capítulo 6, versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Pronto. Vocês pegam 6 de Gálatas e dizem, tudo que é bom na minha vida, eu vou falar para o pastor. Pense numa coisa boa, eu ficar ouvindo só coisa boa agora. É isso que Deus diz que você deve compartilhar. E por que a gente vive compartilhando só o que não presta, só o que não deu certo, só as mazelas? Compartilhe e peça oração, mas compartilhe também as coisas boas com aquela pessoa que instrui você na palavra, amém? E para finalizar, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, diga assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque às vezes fazer o bem cansa. Às vezes você quer cansar. Eu faço, e ninguém fala nada. Você faz para Deus. Então, não se canse de fazer o bem, porque Ele diz que nada que você faz vai ficar ao léu. Ele vai te recompensar. Ele diz que todo aquele que busca o Senhor precisa saber que Ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Toda a sua busca a Deus, seja no trabalho, na oração, nas ofertas, Deus vai te abençoar. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Diga assim, se não desfalecermos. O que é isso? A gente faz o bem, mas de repente a gente começa a desfalecer, fica cansado, e aí a gente vai cambaleando. Você só recebe quando chegar esse cansaço, quando chegar esse tempo de cambalear, você não desistir, aí você recebe. É mais ou menos quem está subindo na montanha. O cara sobe, ele está lá em cima, só que ele está subindo e ele não está vendo o que ele está lá em cima. Às vezes está faltando 2 metros, aí o cara vai lá e desiste.
Só faltava 2 metros, o cara subiu, vamos dizer assim, 798 metros. Faltava 2 metros, mas ele não viu o final. Mas ele, não adianta, nunca chega. E ele estava quase lá. É aí quando a pessoa desiste. Normalmente é aí, estava quase lá, quase chegando, quase sendo recuperado, quase entrando, quase começando de novo. Está entendendo? Não desista. Não pare no meio do caminho. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Diga assim: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Escolha alguém da igreja para você abençoar. A Bíblia é clara, diz: faça o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, aos que estão andando na fé, aos que estão lutando a mesma luta, o mesmo combate com você. Por que isso? Porque Deus não quer que ninguém aqui esteja aprisionado. Uma pessoa aprisionada é assim, ó. A mão nem entra na calça, porque está fechada, e muito menos sai, porque a mão da pessoa é assim, ó, para abençoar uma pessoa. Não abre nem, é assim. Não, muito caro. Não. Assim. Melhor é dar do que receber. Mas para você receber, você tem que dar. É o segredo. Entendeu? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Todas as áreas da vida. Você tem que plantar para colher, amém? Fique de pé. Nós encerramos agora. Estamos no tempo aqui, tá certo? Estamos acabando bem certinho na hora. Eu sei que eu falei muito, como de costume, mas é para abençoar a sua vida. Eu queria realmente que você saísse daqui pensando. Se quiser, escuta essa mensagem de novo. Vai estar lá no site da Igreja Cristã Vida de Cascavel, ou Cascavel Vida Church, para que você entenda que você não precisa andar com medo de ninguém. Você não precisa andar oprimido. Você não precisa andar envergonhado. Você não precisa andar debaixo de condenação, porque alguém já pagou o preço por você. Quer pessoas gostem ou não gostem, Ele pagou o preço por você, para te libertar. E se você tiver fé para tomar posse, Deus é contigo e o resto não conta. Porque Ele pagou o preço para libertar as pessoas. Não é pelo que elas merecem, é pelo que elas creem, amém? Feche seus olhos. Eu vou fazer 2 apelos hoje, tá certo? Vai ser bem rapidinho, eu vou orar rápido. Mas se você está aqui hoje e Deus está tocando o seu coração para reconciliar a sua vida com Deus, vem aqui na frente que eu vou orar com você. Se você quer reconciliar, você está precisando de um renovo, de um choque elétrico do Espírito Santo, e você está meio assim cambaleando, mas não desistiu, está firme ainda, mas está meio quebrado, vem aqui na frente, porque Deus quer avivar a sua vida. Se você quer receber a oração, vem aqui para frente que eu vou orar com você, amém? Se você quer receber a oração, venha para frente. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, e depois daquela palavra que eu falei para você de João, capítulo 1, e quer se tornar um filho de Deus, vem aqui para frente também, que essa é uma boa oportunidade de você entrar na família do Senhor e receber essa herança, a graça de Deus, amém? Eu vou estar orando com você. E se você tem alguma doença, você está doente de alguma doença aí e quer receber cura, vem aqui para frente também que nós vamos orar rapidamente. Rapidamente eu vou passar só a tocar e determinar uma bênção sobre você, tá certo? Que o Senhor vai lhe curar, vai lhe abençoar. Eu quero dar oportunidade para vocês. Essa oração aqui vai ser rápida mesmo, eu vou ungir vocês com óleo rapidamente, eu creio que Deus vai curar, e em seguida nós vamos estar finalizando o culto, eu vou voltar, vamos finalizar, e nós vamos para casa, debaixo da bênção do Senhor, amém? Eu queria que vocês explicassem numa linha assim reta, para eu saber quem eu orei não, para dar certo, e você, Deus vai lhe curar, tá certo? Toda dor, toda mazela, todo ataque, toda retaliação vai sair, porque você é amado por Deus, Ele morreu na cruz para lhe curar, Ele morreu na cruz para lhe dar vida e vida em abundância, amém? Eu creio no mover que Deus vai fazer e está fazendo aqui nessa noite.
Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus de olhos fechados. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Pense nele. É Ele que cura, lembre? Eu sei que eu sem Jesus não sou nada. Mas eu sei que com Ele eu posso todas as coisas. Amém? E Ele está conosco aqui nessa noite. E Ele quer curar. Tem pessoas aqui que vão ser curadas, abençoadas, renovadas. E vão receber da parte de Deus, tá certo? Fale com Ele, vá falando com Ele que Ele já está aqui, Ele já está movendo, Ele já está liberando, é Ele que vai liberar. Eu vou passar rapidamente, vou entrar em acordo e declarar uma cura, uma bênção, um poder de Deus sobre a sua vida, que você possa sair daqui avivado, com as cadeias quebradas, com a doença totalmente curada, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos teus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Deus poderoso.
dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever.
descrever. Só uma palavra a dizer. Só uma palavra pra descrever. Glória a Deus. Nós temos que encerrar o culto agora. O Espírito Santo está movendo. Então vou fazer o seguinte. Você recebeu a oração. Deus ministrou na sua vida. Deus, eu vou orar para que vocês sejam liberados para ir para casa. Se tiver alguém mais aqui precisando de oração, precisando de libertação, precisando de cura, pode ficar que eu vou estar orando com vocês, tá certo? E aquelas pessoas que estão preparadas, receberam oração, estão abençoadas e querem ir para suas casas, vão livres de condenação, livres de religiosidade, livre do pensamento alheio, do que falam, da inveja, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Foi Ele que te chamou para prosperar, para crescer, para ser abençoado. Foi Ele que disse que onde nós colocássemos as plantas dos nossos pés, nós iríamos prosperar. E quem acredita, vive. Quem acredita, vive o melhor. E eu creio que nós vamos viver, estamos vivendo e vamos viver o melhor de Deus nessa terra, amém? Coloca a sua mão para frente, eu quero orar com você agora que vai voltar para casa, abençoado, debaixo de uma palavra de graça. Essa semana será uma semana frutífera na sua vida, será uma semana de intimidade com Deus em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pelas pessoas que aqui vieram, Senhor, te escolheram, Senhor, escolheram estar aqui nessa noite. Toca a vida de cada uma delas, Senhor. Enche com o Espírito Santo, com poder, com sede, com fome por mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, visita poderosamente a família de cada pessoa aqui representada, Senhor. Guarda, cuida, Senhor. Que a graça e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Teremos culto normalmente na quarta-feira. Convide alguém, venha na quarta-feira, que Deus quer fazer uma grande obra aqui na sua vida, amém? Se alguém não recebeu oração e quer receber oração, eu estou orando ainda com as pessoas, amém?